A paz, amados, estamos aqui mais uma quarta-feira para meditar na palavra do Senhor e juntos crescer em conhecimento naquilo que Deus quer semear na nossa vida. E eu estava pensando aqui que seria a mensagem de hoje, né? E essa semana estamos inspirados, porque afinal de contas estamos na Semana dos Namorados. No sábado comemoramos aí o Dia dos Namorados. E eu tava pensando, o que será que as mulheres gostam? E eu acho que as mulheres vão de concordar comigo que todas nós gostamos que os homens tomem a iniciativa, né? De nos abordar, de falar, de tomar todas essas as preliminares que vão dando início a um relacionamento. Primeiro encontro, a primeira conversa, puxar a conversa. E eu tava pensando como é que é com Deus. Como é que a gente idealizaria que seria perfeito, né? E também é a mesma coisa. A gente acha muitas vezes que nós tomamos a iniciativa com relação a Deus. Eu busquei Deus, eu conheci Deus, eu falei com Deus, eu me aproximei de Deus. Mas não é bem assim. João, ele fala, lá no capítulo 15, versículo 16, salvo engano, ele fala assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, para que vades e deis fruto. E é muito interessante essa afirmação de Jesus, porque ele diz assim: não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi. E nós achamos que nós é que tomamos, às vezes, alguma iniciativa acerca do Senhor, pelo menos nos primeiros passos. E eu já venho aqui te dizendo que não, que Jesus é quem foi primeiro em sua direção. Que Jesus é quem planejou tudo. Ele preparou uma mesa para que você se sentasse. Ele já estava previamente te aguardando chegar. E ele já tinha preparado um ambiente esperando por este dia. Lá em Efésios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos escolhido. Olha que coisa maravilhosa que é essa afirmação. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos escolhido, Ele já tinha nos amado, Ele já tinha um plano para a minha vida e para a sua. Então, não há nada mais romântico, não há nada mais lindo e perfeito do que saber que Deus, que Jesus já havia nos escolhido, que Ele já havia planejado esse momento em que nós nos encontraríamos com Ele. E essa palavra que eu venho trazer hoje para você é uma palavra que eu creio que vai ser um chacoalhão para mim e para você. Eu creio que ela vai ser um divisor de águas na sua vida. E eu te peço para que você fique ligado, para que você fique atento naquilo que Jesus Cristo vai fazer na sua vida. Diante de toda a Bíblia, eu vejo exemplos de que pessoas que Deus escolheu particularmente para a obra que Ele tinha a realizar. Pessoas que Ele incumbiu de uma missão específica. Pessoas que Ele incumbiu de fazer algo especial. E você vai dizer: pastora, mas Deus, Ele faz acepção de pessoas? Ele distingue A de B? Eu vou dizer não. Deus, Ele ama todos. Ele ama de forma geral e principalmente Ele tem interesse que todos voltem para casa, que voltem para Ele. Porém, tem pessoas que reconhecem o seu chamado e que se voltam para Deus de uma maneira especial. Posso citar vários exemplos. Dentre eles, Isaías, ele tem aquela frase tão famosa que ele diz: Senhor, quando Deus está tendo uma conversa ali entre ele e a Trindade, e ele fala assim: a quem enviaremos? E Isaías, ele numa forma tão audaciosa, ele responde: envia-me a mim. Tem pessoas com esse espírito, tem pessoas que conhecem o seu chamado a fundo, que conhecem para aquilo que nasceram e que o seu coração vibra e que estão dispostos a deixar tudo de lado e viver o seu chamado. Como Isaías, e estão dispostos a ir. E a esses
Deus envia em missões especiais. E Deus escolhe, seleciona. E são poucas essas pessoas, né? A palavra diz, muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. E não é porque Deus é seletivo demais, porque essas pessoas estão dispostas a pagar um preço mais alto, porque, irmãos, é muito árduo esse chamado, sabe? Eu percebo que quanto mais a gente faz, mais a gente serve, mais as pessoas nos cobram e parece que nunca é o suficiente. Às vezes eu preparo uma pregação que eu falo, nossa, essa mensagem vai ser uma bênção. E posto, quase ninguém visualiza. Às vezes eu falo, puxa, hoje foi bênção, eu consegui participar da reunião de oração, entrar, consegui fazer o vídeo da segunda-feira, consegui postar na quarta-feira, teve vigília na sexta-feira, domingo tô lá e ninguém visualizou nada do que foi feito. E eu falo, poxa, parece que eu corri em vão. Então nunca é o suficiente. Porque às vezes não é para esses homens que você está fazendo. Às vezes você está fazendo algo que você está cumprindo o seu chamado para com Deus. E existem alguns homens específicos que eles foram escolhidos por Deus para marcar uma geração inteira. Eles foram escolhidos por Deus para desempenhar uma função que talvez poucos ou raros, ou talvez nenhum outro que não fosse esses que foram chamados pelo Senhor, estivessem dispostos a assumir esse fardo que eles assumiram. E o homem que eu quero falar com vocês hoje é um homem chamado Amós. E se você pode abrir a sua Bíblia, está o texto em Amós, no capítulo 7. No capítulo 1 de Amós, no versículo 1, já vai dizer a você que Deus dá uma visão para Amós acerca daquilo que ele iria fazer. E são visões muito duras. Se você pegar o livro de Amós e você ler, a revelação que Amós recebe, irmãos, ela é muito dura. Às vezes as pessoas pegam um versículo ou outro de Amós, que tem belas frases de Deus, e isolam ela e fazem pregações mirabolantes e maravilhosas. Mas se você pegar e jogar dentro do contexto, não individualizar, você vai ver que é uma exortação muito dura que Deus faz para Jerusalém, que está trazendo Jerusalém para o arrependimento, exortando eles para que se arrependessem. Por quê? Haviam se desviado, tinham se desviado do plano de Deus, tinham se desviado do chamado de Deus. Estavam frios, adorando outros deuses, estavam adorando estrelas, né? Eles tinham essa prática da astrologia, adorando estrelas, cultuando outro tipo por conta da prosperidade, eles estavam vivendo uma fase muito próspera e de paz, sem nenhum tipo de conflito político. Então, eles estavam num conforto muito grande, né? Até o próprio sacerdote, ele estava acomodado, porque estava tudo muito tranquilo, ele não queria que nada saísse desse conforto que ele estava vivendo. A justiça, Deus exorta falando que eles estavam numa situação tão pecaminosa e apóstata, né? Que eles estavam judiando dos menos favorecidos, que eles estavam esperando que chegasse a lua favorável para que fizessem a venda do cereal, para explorar os menos favorecidos. Quer dizer, sem exercer a justiça de Deus, né? sem equilíbrio, sem balanço nenhum. E isso era uma abominação para Deus. E que Deus ia botar isso diante deles, que Deus ia realmente vir para passar uma régua, que Deus não ia aceitar esse tipo de prática. E Deus vem para fazer uma exortação, olha, vem e se arrependam, eu não quero isso, eu não vou aceitar isso para o meu povo. Vocês são a nação que eu escolhi, vocês são o povo que eu elegi, eu não quero isso eu não quero isso para vocês. E nisso Deus levanta um homem. Deus levanta um homem que não tinha nada a ver com a história. Deus levanta um homem do campo. E é muito, muito peculiar, né? Porque ele não tinha nada a ver com uma linhagem sacerdotal, com uma linhagem de profetas. Ele era um boiadeiro, ele era um homem do campo.
no versículo 1 de Amós, fala que ele era um pastor, né? E se você depois estudar um pouco no livro de Reis, fala que ele cuidava de bois. Ele era um boiadeiro, ele era um homem voltado ao campo. Não tinha nada a ver com a linhagem dele. E ele fala assim, isso não é pra mim, isso não é o que, sabe, tá fora da minha natureza. Mas Deus o chamou. Deus o chamou e falou, eu tenho que falar. Eu preciso falar com o meu povo. E o sacerdote, que é quem deve fazer isso, está totalmente corrompido pelos prazeres que o dinheiro dá, pelos prazeres das concupiscências da carne, voltado para aquilo que ele não deveria fazer. E aí, ele vai, irmãos, ele vai porque quando Deus fala com a gente, ninguém se cala, não é? Você toma aquilo e você fica totalmente submerso àquilo e fala, Deus, eu quero cumprir a tua palavra, eu quero cumprir a tua vontade, esse é o chamado do Senhor na minha vida e eu vou. Eu quero isso para mim. Eu não quero saber o que A nem que B pensa. Eu não quero ficar preso nesse limbo que eu estou. Porque às vezes é o dia a dia, é a casa, é o filho, é o marido, é o emprego. E fica, nossa, é a igreja, né? A eclésia. A gente fica ali preso a essa dominação. E Deus fala, chega, basta, eu tenho um chamado na sua vida. Mulher, homem de Deus. Dê um basta nisso, porque eu preciso falar com o povo, e o povo precisa ouvir a minha voz, e eu preciso de alguém que fale em meu nome. Deus, quando falou comigo, eu tinha 19 anos, eu nunca vou esquecer. Deus falou comigo, Thalita, eu tenho pressa na sua vida, porque o povo precisa ouvir a minha voz. E eu não entendia nada, eu falava, mas o que é isso que Deus está falando? Eu comecei a ler a palavra desesperadamente, porque eu falava, eu preciso entender isso. Eu lia a palavra dia e noite, de manhã, de tarde, de noite, todo intervalo que eu tinha, minha Bíblia andava comigo. E até que Deus, no mesmo ano, ele começou a me usar, e eu falei, amém, Jesus, eu quero isso, e eu tô até hoje aqui, até o meu último fôlego de vida, Senhor, eu quero estar cumprindo o meu chamado. Irmão, Deus está te chamando, você não está ouvindo. Deus chamou um pastor, um boiadeiro, um homem do campo. Porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus não é elitista. Deus não escolhe rei, Deus não escolhe camponês, Deus escolhe qualquer um. Deus chama todos e ele fala, eu preciso que o povo me ouça. E ele enviou esse homem para Jerusalém, para que eles ouvissem. E quando eles ouviram, o sacerdote tratou logo de tentar calar a voz de Amós. E aí ele fala no versículo 10. Então Amazias, que era o sacerdote, mandou dizer a Jeroboão, que era o rei, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Ele disse que Betel era o templo do rei. Betel era para ser templo de Deus. Betel era para ser, ele fala templo do reino, era para ser templo somente de Deus. E então ele achou que aquele simples pastor, aquele simples boiadeiro que cuidava de vaca, de boi, e que ele ele colhia figo, ele achou que ele ia se calar e que ele ia se intimidar. E aí olha a resposta dele. Respondeu Amós e disse a Amazias, eu não sou profeta, e nem discípulo de profeta.
mas boiadeiro e colhedor de sicômoros, figos, né? Mas o Senhor me tirou de após o gado. E o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel. E tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. E aí ele profetizou na letra. E assim aconteceu. Ele não só se calou, como ele disse: quer saber de uma coisa, Amazias? Eu não sou profeta. E eu não sou discípulo de profeta. Ele disse assim: olha, quer saber? O título não me importa. E eu ainda renuncio o subtítulo. Quer dizer, não me importa ser nem pastor e nem presbítero. Não me importa ser profeta, filho, discípulo de profeta, profeta ou profetinha. Eu sou pastor, eu sou boiadeiro, eu colho figo, eu sou ninguém. Mas eu vou dizer uma coisa: Deus me chamou, Deus me escolheu e eu tenho um recado para dar da parte de Deus. E eu não vou me calar diante daquilo que Deus me mandou fazer. Deus tem um chamado na sua vida, meu irmão, e talvez você está engolindo e levando para casa e enterrando o dom que Deus te deu. Talvez você está se calando diante daquilo que Deus te chamou para fazer. Por quê? Porque o teu pastor não te dá oportunidade? Porque você está dentro de uma igreja que manda você vestir saia e fica quieto? Porque você está dentro de uma igreja que te poda, que te limita? Deus te chamou para a liberdade e Deus tem um propósito na sua vida. Sabe o que acontece hoje? São pessoas que não entendem o chamado que Deus deu. Todo mundo quer estar no púlpito pregando, mas ninguém quer servir. Todo mundo quer estar no púlpito cantando, pregando, profetizando, mas ninguém quer servir a Deus. Todo mundo quer ser cabeça, mas ninguém quer ser corpo. Sabe o que faz um louvor frutificar? É ter um baterista, é ter um guitarrista, é ter um violonista, é ter um primeira voz, é ter um segunda voz. É isso que faz ser um louvor bonito. É cada um em uma posição. Não é todo mundo fazendo a mesma coisa. O que acontece é que as pessoas não enxergam qual é o seu lugar, não entendem qual é o seu chamado. Deus me chamou para interceder, Deus me chamou para orar, Deus me chamou para cuidar das finanças, Deus me chamou para ser um bom líder de infantil, Deus me chamou para ser um bom discipulador, Deus me chamou para ser um bom obreiro de vigílias, Deus me chamou para ser, sei lá, Deus chamou você para tantas funções, mas querem ser a mesma coisa, querem todos ser pastor. Você tem orado, né, pelos seus líderes espirituais ali na igreja? Deus teve que levantar um boiadeiro para vir falar o que o sacerdote deveria estar na posição e Deus entregar para o sacerdote, mas o sacerdote estava entregue nos deleites. E aí Deus teve que chamar um outro para falar, porque ele tinha saído da posição que Deus o chamou. Sabe, o que eu acho lindo eu não tô preocupado com o título aqui, foi mais ou menos isso que Amós falou, mas a missão que Deus me deu eu não vou abrir mão. O recado foi dado. Profeta? Não sou. Discípulo de profeta? Também não sou, eu sou boiadeiro. Eu colho figo, mas a missão que Deus me deu, essa eu vou entregar.
Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O apóstolo Paulo já disse isso lá em 1 Coríntios. E aí eu quero que você leia esse versículo que eu até compartilhei na reunião de oração. Se você estava junto conosco, você vai se lembrar. Que foi o que ele disse para Timóteo. No capítulo 4, no versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Deus te deu um dom. Deus te deu um chamado. Não seja negligente. Não enterre o seu chamado, o seu talento, porque você às vezes está incomodado com alguma coisa. Poxa, a gente se incomoda com tantas coisas e nem por isso a gente pode abandonar, né, as nossas atividades ou as nossas obrigações ou a nossa casa. Não. Por que é que as coisas de Deus a gente acha que pode? Não. O Senhor te incumbiu de algo. Se Amós não falasse, aquele povo ia perecer. E se aquele povo tivesse perecido, será que nós estaríamos aqui hoje com o mesmo propósito? É claro que sim, sabe por quê? Deus levantaria outro. Deus levantaria um outro. Se Amós se calasse, Deus levantaria um outro, com outro nome, João, Pedro, Paulo, mas ele levantaria outro. O que acontece? Não seria Amós, porque Amós só teve um, com aquelas características. O que é lindo é que Deus levanta pessoas com características únicas, exclusivas. Só tem uma Thalita com essas características. Só teve um Amós. Só teve um apóstolo Paulo, um Pedro, um João. Só tem um de você. E Deus quer usar você. Só tem um de você no mundo. Não se cale. A pessoa na padaria, quando você vai comprar pão, diga algo que torne essa pessoa mais feliz amanhã. Você não precisa pregar nada não e nem falar versículo nenhum, mas diga algo para essa vida. Teça um comentário, um elogio que possa fazer ela se sentir melhor, sabe? Deixa Deus usar a sua vida para ser luz na vida de alguém e não trevas. Não mate ninguém com as suas palavras, mas deixe essa pessoa ser mais feliz através da sua vida. E isso vai chamar a atenção dela, o que é que tem de diferente naquela vida. E quando ele descobrir, ela descobrir, ela vai ver que é Jesus, que é Deus, que te escolheu e que dentro de você ele depositou algo de precioso, que é a palavra. Deixe as pessoas conhecerem essa vida que há em você. E você vai certamente fazer com que as pessoas ganhem conhecimento. Você é único. E as pessoas precisam saber disso. Amós era único. O único profeta boiadeiro e que colhia figos. E que fechou a boca do sacerdote, profetizou arrependimento para Israel naquele tempo e Judá, e eles puderam perceber o seu erro diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Sabe de uma coisa, meu irmão? Você não precisa ser como eles. Você não precisa ser como Paulo. Você não precisa ser como ninguém. Basta ser você mesmo. Seja você. Mas seja você. Deixa Jesus aflorar o chamado que ele tem na sua vida. Deixa Jesus refletir essa luz em você e o seu chamado ser aflorado. Basta ser você, para que as pessoas vejam que Jesus realmente está entre nós. Basta que ele brilhe a luz na sua vida. O status, os títulos que os homens dão, eles não servem de absolutamente nada. Mas a missão que Jesus nos deu é tudo. Amém. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Que essa palavra caia no seu coração. E como disse Amós, a missão que Deus me deu, o que Ele me mandou falar, meu irmãozinho, isso aí eu vou falar. Doa quem doer, custe o que custar.
Amém. Ósculo Santo, que Deus te abençoe. Curta aqui se foi bênção na sua vida. Deixa seu comentário. Principalmente, compartilhe com alguém. Não tenha preguiça. Faça isso porque você vai estar semeando essa palavra na vida de alguém. Deus te abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser.